Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Esse é o programa UFPE sobre os cortes, uma realização da Diretoria de Comunicação, a DIRCOM, da UFPE. E se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, aproveite para se inscrever agora e para seguir a gente no Instagram, @ufpe.oficial. O objetivo dessa nossa série de programas é explicar para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco sobre os impactos dos cortes na educação da nossa universidade. Sabemos que os cortes nos investimentos em educação pelo governo federal afetaram drasticamente as universidades federais do Brasil inteiro. O orçamento do Ministério da Educação para 2021 teve redução de 37% das despesas discricionárias de instituições federais em comparação ao ano passado, corrigidas pela inflação. Você sabe o que são as despesas discricionárias? São aquelas em que as universidades têm liberdade de escolha dos projetos onde elas podem ser destinadas. Segundo o MEC, a queda afeta recursos destinados a investimentos e despesas correntes, ou seja, as do dia a dia mesmo, como o pagamento de água, luz, segurança, além de bolsas de estudo e programas de auxílio estudantil, essenciais para o bom funcionamento de qualquer universidade. A análise não inclui recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório. Então, nesses não foram mexidos. E para falar um pouco sobre isso, estamos aqui hoje com o professor Fernando Nascimento, que é o pró-reitor da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Pernambuco e aceitou o nosso convite para conversar comigo sobre como os cortes atingiram o UFPE, em especial a PROAS. A PROAS coordena ações e programas de inclusão social para a permanência dos alunos na universidade, visando minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais, reduzir a evasão escolar, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, favorecendo, dessa forma, a conclusão de curso da graduação no tempo previsto. Boa tarde, professor Fernando. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor Fernando, você poderia começar explicando um pouco para a gente o que significam os cortes nas bolsas? Já que existem tantas diferenças de bolsas na UFPE e há muito essa confusão de quais foram mantidas, quais foram cortadas e qual a ingerência da PROAS sobre isso? Olá, boa tarde, Petra, boa noite, bom dia a todas e todos que nos assistem. É um prazer enorme poder participar de mais esse canal de comunicação com a comunidade acadêmica da nossa universidade, como também com toda a sociedade. Petra, a sua primeira pergunta, ela é importantíssima, tá? Os seus comentários iniciais e a questão sobre os cortes nas bolsas na assistência estudantil é fundamental, porque, como você colocou, há, de fato, muita confusão, muita dúvida sobre o que, de fato, foi cortado, o que não foi cortado, etc. Então, olha, é importante dizer, inicialmente, que nenhuma bolsa da assistência estudantil da UFPE foi cortada por conta dos cortes impostos pelo governo federal à nossa universidade e a todas as universidades do Brasil. A UFPE vem fazendo um esforço gigantesco para que nós possamos manter todos os estudantes que são assistidos recebendo regularmente os seus auxílios. A Universidade Federal de Pernambuco, comprometida com a permanência estudantil dos seus estudantes, sensível à situação de vulnerabilidade social agravada durante a pandemia, ela redimensionou seus recursos, ela fez um esforço para poder realocar recursos de outros setores para que nós não tivéssemos
nenhum dos nossos estudantes bolsistas assistidos com corte. E justamente existe uma diversidade de bolsas. E, às vezes, os estudantes, a comunidade, se confunde, porque geralmente trata-se de bolsa genericamente. As bolsas de assistência estudantil são aquelas bolsas em que os estudantes que recebem são exclusivamente estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, esses estudantes passam por um edital que, em períodos regulares, é lançado 2 vezes ao ano na nossa universidade. O estudante passa por uma entrevista com assistente social, passa por uma análise socioeconômica a partir de documentos. É feita também visita às famílias desse estudante para que a gente possa identificar que eles, portanto, têm uma situação de vulnerabilidade social e pretendem concluir o curso superior na nossa universidade. Nós garantimos bolsas de valores diferentes para esses estudantes em vulnerabilidade social. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que bolsa PIBIC, que bolsa de desenvolvimento profissional, que bolsa BIA, que são bolsas geridas pela PROAS. Não. A única bolsa que é gerida pela PROAS são as bolsas de assistência social ao estudante. Nenhuma bolsa de assistência estudantil foi cortada. Isso significa, Petra, para terminar, que nenhum estudante em situação de vulnerabilidade social teve o seu benefício interrompido por conta dos cortes impostos pelo governo federal. Professor, os cortes na educação não vieram somente agora, em 2021. Tanto é que, anualmente, já vem ocorrendo um declínio no repasse de verbas para assistência estudantil, a gente sabe disso. Você poderia comentar sobre esse assunto, inclusive trazendo números? Como é que esse declínio foi vindo na prática? Tragam números para a gente entender mais detalhadamente sobre essa questão. Ok, Petra, excelente pergunta novamente, né? É fundamental a comunidade entender os cortes no repasse do recurso destinado à assistência estudantil. Ele não ocorreu exclusivamente em 2021. Isso já vem ocorrendo de alguns anos para cá. De 2016 para cá, a gente vem percebendo que, anualmente, os recursos destinados à assistência social ao estudante universitário vem sendo progressivamente diminuído. Em 2019, a assistência estudantil da UFPE teve um recurso aproximado de 38 milhões de reais. Em 2020, nós tivemos um recurso de 36 milhões de reais para assistência estudantil. E aí vocês sabem que 2020 foi o ano da pandemia, esperávamos que o governo federal fizesse algum aporte a esse recurso, tendo em vista o agravamento da situação dos nossos estudantes, o agravamento da situação da sociedade como um todo. A universidade não é uma bolha. Na medida em que a sociedade entra em crise, os nossos estudantes, todas e todos, passam também a ter uma situação de vulnerabilidade social maior. No entanto, nós tivemos que fazer a gestão da assistência estudantil com essa diminuição de um pouco mais de 2 milhões de reais. E em 2021, nós fomos surpreendidos, tá certo, com uma proposta ainda mais grave. O recurso destinado à assistência estudantil, ele caiu para a casa de 29 milhões de reais. Então, vocês percebem aí que é uma queda absurda, né? Você sair de 36 milhões para 29 milhões, aproximadamente 7 milhões de reais. Isso é um recurso que impacta a vida do estudante diretamente, porque muitos dos nossos estudantes dependem desse recurso para sobreviver. Nós temos estudantes na UFPE que recebem a sua bolsa e utilizam esse recurso
para fazer feira, para se sustentar e sustentar muitas vezes a família. Então, essa redução foi uma redução muito grave, impactou bastante a nossa assistência estudantil, gerando uma instabilidade. Porque imaginem vocês, em um momento em que a crise social se agrava, em um momento em que nós temos muitas famílias destruídas pela Covid-19 e os nossos estudantes, portanto, não tiveram a atenção devida por parte do governo federal e houve, portanto, essa redução no orçamento. O impacto disso, financeiro, para a vida da universidade é muito grave. Como eu disse anteriormente, esse corte não foi repassado para os estudantes, mas isso implica um redimensionamento do orçamento da universidade que impacta todas as áreas. Foi preciso fazer um remanejamento no recurso de outros setores. Setores também fundamentais para a formação, setores também fundamentais para a contribuição da universidade na sociedade. Nós temos, na Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis, 4 editais importantes que são abertos anualmente. São 2 editais de Bolsa Nível e 2 editais de moradia estudantil. A Bolsa Nível é aquela que eu me referi anteriormente, quando os estudantes são analisados pelo setor de serviço social da universidade. Então, nós temos na universidade 4 níveis, nível 1, 2, 3 e 4, e cada nível representa uma situação de vulnerabilidade diferente e, portanto, um valor de bolsa diferente. Então, nós abrimos 2 editais de Bolsa Nível. Nesse edital, anualmente, em tempos comuns, né, antes da pandemia, nós tínhamos o ingresso de aproximadamente 300 estudantes por edital na nossa base de dados da assistência estudantil. E com esse corte, como eu disse antes, nós não cortamos a bolsa de nenhum estudante, mas também não podemos abrir esses editais. A gente teve que segurar um pouco para que a gente possa reestruturar, reivindicar, para que a gente possa recompor o orçamento da assistência estudantil. Então, nós estamos trabalhando nessa frente, sobretudo o nosso reitor, na negociação com o governo federal, com o MEC, na reivindicação, junto à Andifes também, para que a gente possa ter uma recomposição do orçamento e, dessa forma, a gente poder abrir os editais como regularmente aconteciam, 4 editais por ano. Então, ao longo desse ano, a gente vai avaliar tudo isso para que em 2022 a gente possa retomar os editais ou então, a contragosto da universidade, a gente redimensionar esses editais. Por exemplo, ao invés de abrir 4, abrir 2 por ano, etc. Mas o importante é que, durante esse ano de 2021, nós não tivemos condições de abrir o edital por conta, justamente, dessa redução brusca do orçamento destinado à assistência estudantil. Professor, agora vamos falar um pouco sobre a alimentação e nutrição dos estudantes. A PROAS também é responsável pela alimentação de alunos e alunas moradores das casas dos estudantes e também que recebem auxílios da Pró-Reitoria. Com os cortes, houve também uma redução nos valores repassados para a alimentação desses estudantes da UFPE? É preciso que a gente diferencie aí 2 situações. A primeira é a seguinte: por conta da pandemia, né, a gente suspendeu as aulas em março de 2020, então a gente fechou temporariamente o RU, tanto o RU aqui do campus Recife, como também em Caruaru, o RU foi fechado lá. Então, essa suspensão do RU, ela continua até o momento. Nós pegamos a média, considerando
o ano de 2019 do recurso que é investido no restaurante universitário e transformamos esse valor em um recurso que nós chamamos de auxílio Covid-19. Tá? Então, esse auxílio, ele equivale, portanto, é uma forma de contribuir para aqueles estudantes que se alimentavam gratuitamente na universidade, possam ter um auxílio para o seu sustento durante a pandemia. Vejam, com o corte do recurso repassado para a universidade, nós, obviamente, não conseguimos atender a todos os estudantes que são usuários do RU. Nós temos aproximadamente 5.000 estudantes usuários do RU. E nós só conseguimos atender a aproximadamente 2.400 estudantes. Portanto, menos da metade dos usuários. Nós atribuímos, juntamente, a partir de uma conversa do diálogo com o DCE da universidade, um critério que foi o critério de utilização. Então, aqueles estudantes que utilizavam mais o RU, que faziam mais refeições no RU, eles, portanto, foram classificados para receber esse auxílio Covid-19. Aqueles que frequentavam menos, que frequentavam, por exemplo, uma vez, 2 vezes por semana, infelizmente, nós não tivemos como fazer o repasse do recurso que é destinado, portanto, à alimentação e nutrição dos nossos estudantes. Desde que nós assumimos a gestão, há um compromisso nosso de ampliar e descentralizar a política de alimentação e nutrição da UFPE. Nós temos hoje, em Recife, o RU da Joaquim Amazonas, e nós iniciamos o projeto. O projeto ele está em fase licitatória para que a gente possa abrir um RU na Sudene, que possa atender de maneira mais ampla estudantes assistidos e comunidade em geral. Então, servidores, comunidade em geral, ele poderá frequentar o RU e pagar, portanto, um preço diferenciado. Os nossos estudantes vão pagar um valor menor, não é? E servidores e comunidade em geral vai pagar um outro valor. Um valor também mais acessível, porém um valor diferenciado dos estudantes. E assim, poder utilizar o RU da nossa universidade. No entanto, por conta desses cortes, nós tivemos que, obviamente, redimensionar tudo isso. Então, a universidade, nós da gestão, continuamos trabalhando para fomentar a abertura do RU, porém, diante desse cenário complexo de redução do recurso, obviamente que esse projeto ele vai precisar ser redimensionado para que possa atender mais adequadamente a situação orçamentária da universidade. Daí, Petra, a importância do nosso comprometimento, da nossa militância, não é, junto aos parlamentares, aos movimentos sociais que nós dialogamos, participamos, integramos, etc., para fazer pressão ao parlamento para que haja uma recomposição do orçamento da universidade, pois a universidade, para atender adequadamente os estudantes, precisa dessa recomposição de recurso. Então, o projeto da Sudene é um projeto excelente, é uma reivindicação antiga dos estudantes, que infelizmente não pôde ser implementada ainda, justamente por conta dessa redução do orçamento da UFPE. Professor, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre as cotas para o ingresso na universidade pelo Sistema de Seleção Unificada, o famoso SISU. Nós sabemos que aqui na UFPE temos vários tipos de cotas. Com os cortes na educação, a entrada de estudantes cotistas na universidade também fica de alguma forma prejudicada. E isso traz um impacto a longo prazo ainda maior para o Brasil? Uma coisa é importante a gente ter clareza.
tá? O sistema de cotas, ele não será diretamente afetado. A gente não vai diminuir a quantidade de cotistas ingressando na universidade. No entanto, o que fica comprometido nessa situação é a permanência do estudante cotista na universidade. Essa situação de crise econômica, de dificuldade orçamentária da UFPE, implica que nós teremos dificuldade para contribuir para que esse estudante permaneça no seu curso de graduação. Muitos dos nossos estudantes dependem da assistência estudantil para se manter na universidade e muitas vezes até mais do que isso. Os nossos estudantes precisam desse recurso para sobreviver. Então, reiterando, não haverá nenhum dano à política de cotas na universidade. O que pode ocorrer, Petra, na verdade, é um comprometimento da permanência desse estudante no seu curso de graduação. Pois, sem uma política assistencial, muitos desses estudantes não terão condições de permanecer na universidade. Isso justamente pelo que você colocou. Esses estudantes, boa parte deles ingressaram pelo SISU, são de outros estados, de outras localidades, e o recurso da assistência estudantil é fundamental para que eles, portanto, possam permanecer na universidade e concluir o seu curso superior. Professor, então você diria que como os estudantes não terão condições de se manter na universidade sem esse auxílio, no caso, eles também, esse impacto a longo prazo para o Brasil aumentaria uma crise social, aumentaria uma desigualdade já existente? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sem dúvida, Petra. Se nós temos cada vez menos mão de obra qualificada no Brasil, se nós temos cada vez menos pessoas com a formação superior de qualidade, e esse impacto é um impacto enorme para a economia, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento político do Brasil. Né? Então, o ataque à política de assistência estudantil, ela terá impactos enormes para todo o nosso povo brasileiro, para toda a nação brasileira, porque isto, a longo prazo, representará um atraso no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento social. Todos os estudos realizados mostram que em uma sociedade em que há mais mão de obra qualificada, há mais pessoas com curso superior, o nível de desenvolvimento humano, econômico, ele consequentemente é maior. Na medida em que nós temos um estrangulamento de uma política de estímulo aos cursos de ensino superior, isso impactará enormemente o futuro do Brasil. Sou docente em Caruaru, não é? No campus do Agreste, no Centro Acadêmico do Agreste. Eu testemunhei vários casos de estudantes que foram o primeiro a ter um curso superior na família. Então, são estudantes que saem do campo, da vida do campo, não é? São estudantes que saem de situações de trabalho exclusivamente informal e que passam a ocupar outros espaços, a formalizar os seus negócios, a ter uma visão diferente e a contribuir de maneira mais qualificada para o trabalho no campo e também para a vida da sociedade em geral. Então, na medida em que esses estudantes, que boa parte deles só conseguiram fazer o seu curso porque recebiam o auxílio da universidade, não vão ter mais esse auxílio, e isso certamente impactará no futuro dessas novas gerações. Professor Fernando, para fechar a nossa entrevista,
Você diria que, de alguma forma, a saúde mental dos nossos estudantes também está sendo prejudicada pelos cortes na educação? Com certeza. Olha, na PROAS, nós temos um núcleo de atenção à saúde do estudante, conhecido pela comunidade como NASE. E durante esse período pandêmico, nós tivemos o aumento exponencial de estudantes procurando o nosso setor de psiquiatria e de psicologia. E isso não se deve apenas à situação de confinamento a que a sociedade foi submetida por conta da pandemia. Se deve também por conta do agravamento da situação social, do aumento da pobreza, do aumento do desemprego, que frustra as expectativas de um futuro melhor para esses jovens estudantes que estão fazendo um curso de graduação. Então, imagine vocês, um estudante que está cursando uma graduação em odontologia, em medicina, em direito, em educação, não é? Vê o seu sonho de se tornar um profissional qualificado e contribuir adequadamente para um Brasil melhor, ver esse projeto frustrado por conta justamente de não ter um recurso adequado para poder se manter na universidade. Essa frustração, ela gera adoecimento. E nós temos percebido isso com muita clareza na Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no programa UFPE sobre os cortes e por todos os esclarecimentos. Eu tenho certeza que ficou mais fácil entender agora um pouco desse nosso cenário atual. Você gostaria de deixar algum recado ou deixar suas palavras finais a todos que nos assistem? Quero sim, Petra. Eu quero agradecer ao convite para participar desse programa, tá? E dizer que a gente está à disposição para o debate, para a discussão, para o esclarecimento. E quero, sobretudo, deixar uma mensagem para a comunidade acadêmica, particularmente nossos estudantes, mas também para a sociedade em geral. Essa mensagem é dizer que nós estamos em um momento em que necessitamos de comprometimento, necessitamos de engajamento da sociedade, engajamento dos estudantes, engajamento da comunidade acadêmica de modo geral. É uma situação grave, é uma situação em que a universidade está sendo atacada frontalmente e nós precisamos de união para podermos superar essa crise a que as universidades estão sendo submetidas. Portanto, é muito importante que todas e todos façam, cada um ao seu modo, cada um a partir da sua perspectiva política, social, religiosa, a defesa da universidade. É urgente, cada vez mais, que façamos a defesa da universidade pública, da universidade plural, da universidade diversa, da universidade que tem a capacidade, a condição de assistir e de garantir que o estudante oriundo das classes populares possa fazer um curso superior de qualidade. Então, a minha mensagem final é o convite para o comprometimento de todas e todas na luta por uma universidade que tenha condições de garantir que os nossos estudantes possam concluir o seu curso de graduação. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu desejo de muita felicidade e saúde, e espero poder encontrar todas e todos defendendo a pauta da universidade pública e de qualidade, defendendo a UFPE.